Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, hoje é dia 6 de julho de 2017 e hoje eu estou fazendo esse áudio aqui porque eu tenho observado, meus irmãos, que falar para as pessoas é uma coisa muito difícil, porque existem certas situações que todo mundo interpreta igual, então tá bom, todo mundo é de acordo. Mas quando existem certas situações que a interpretação é diversa, independente se ela é certa ou errada, tá? Começam a levantar as críticas de lados dizendo você está errada, você não sabe interpretar, você não sabe disso, você... Então, isso é geral, tá? Na vida, não estou falando aqui no canal. E às vezes eu observo que a gente começa a falar nos vídeos e soltamos alguns assuntos e a gente deixa muito claro que tem vídeos explicando a fundo sobre isso. E aí a gente vê que tem as pessoas que trazem confusão, interpretação diversa, interpretação confusa, interpretação errada e falam que a gente é que está confundindo o meio de campo. Como eu sou responsável por esse canal, que tem mais de 14 mil pessoas inscritas, aliás, muito mais que isso, eu não fico olhando não, mas justo para dizer por alto, um canal em que pessoas me dão credibilidade, então o que eu falo aqui pode literalmente mudar a vida de muitas pessoas, ou para bem ou para o mal, mas eu sei que vai mudar e tem mudado. E pessoas dão credibilidade, tem coisas que a gente fala aqui que pessoas vão e falam, não, então eu vou seguir isso que a Ana Paula está falando, e não é porque é um canal que a Ana Paula está falando. Tem muitos canais pregando bolota, pregando besteira, e o povo está dando credibilidade porque se simpatiza com quem fala. Eu particularmente, eu penso o seguinte, que quando alguém escuta algo, a primeira coisa a se fazer, e vocês veem que eu deixo todas as referências bíblicas, para não dizer que é a Ana Paula que fala, eu deixo todas as referências bíblicas, é por quê? Porque aí você, tá, pega essas referências, pega a Bíblia, lê, estuda, e dessa referência continue a pesquisar mais sobre o assunto se você tem dúvida. Então a gente semeia a palavra de Deus e em cima daquilo que a gente crê e daquilo que a gente entende, não é só eu que creio e entendo assim, sou eu e uma grande parcela de pessoas que creem e entendem assim. A gente aprende a respeitar a opinião dos outros, eu aprendi a respeitar a opinião dos outros, e eu assim, desde que não atrapalha, não é arriscado, não ameaça a salvação de ninguém, eu deixo os comentários sem nenhum problema. Os irmãos veem que o canal é muito livre, muito aberto, eu não sou um tipo que sai tirando tudo quanto é comentário ou rebatendo comentários. Mas a nível de responsabilidade, quando muitos leem comentários e pessoas estão em determinadas situações, leem certos comentários e aquele comentário pode tirar a pessoa daquilo que é correto, é minha responsabilidade e obrigação, por ser a responsável pelo canal, de trazer o assunto a claro o mais possível. Depois disso, se você quiser seguir aquilo que você continua pensando, é entre você e Deus. Seja você errado ou certa. Mas da minha mão, eu posso dizer que Deus não tem que cobrar, não vai cobrar sangue de gente inocente. E eu não falo certas coisas aqui de certo modo rebatendo certas coisas que são levantadas para afrontar quem levanta. Porque é bacana, a gente acha, eu acho que o bacana é isso, é confrontar os assuntos. Se muitos confrontassem, mas confrontassem mesmo os assuntos, o mundo estaria muito melhor. O problema é que o ser humano está acostumado a escutar, a aceitar e caminhar na sua estrada, sem questionar, sem pesquisar, sem se aprofundar em nada. Então eu sei que tem muita gente que ouve o meu canal e depois lê certos comentários e está vivendo certas situações na sua vida que estão gerando dúvida a nível de sua santidade e de acordo com certas coisas que leem, escutam e acabam caindo no pecado. E como partiu da minha boca o assunto em questão que eu vou entrar aqui, eu tenho a responsabilidade de pincelar direitinho por que eu acredito do modo que eu creio. Amém? E o assunto que eu quero levantar nesse vídeo, sei que é um assunto sério, porque a maioria das pessoas estão indo para o inferno por causa desses tipos de pecados.
desses tipos de pecados, eu acho que é obrigação a gente pelo menos deixar bem claro o que diz a Bíblia. Se depois disso que diz a Bíblia você quiser e achar que você está certo, não é um problema nem meu, nem de Deus, nem de ninguém. É um problema seu e de Deus. Seu e de Deus. Seu porque você quer continuar nessa filosofia. E passa a ser um problema de Deus porque ele vai te julgar. Ou ele vai te absorver, ou ele vai te condenar. Não tem outra via. Com Deus a coisa funciona assim. Ou Deus absorve o pecador, ou Deus julga o pecador e o pune. Não tem uma via de meio. Então Deus vai, tá bom, até que por causa do seu ponto de vista eu vou aceitar e vou te absorver do seu pecado. A gente tem que tomar cuidado quando a gente conversa, meus irmãos, com certos assuntos, e eu explico por quê. Nós estamos vivendo um mundo de bagunça. O mundo está gerando bagunça desde a Babilônia, desde que Deus confundiu a língua dos homens por causa da arrogância de querer chegar até o céu. Dali para frente esse mundo jaz no maligno, é confusão, é bagunça. E a bagunça, muitas das vezes, ela é muito sutil e parece até que está certinha. Satanás, ele é sagaz, ele é astuto. Ele convenceu 1/3 dos anjos. Os anjos viviam na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles viam a Deus, eles estavam no céu, eles sabiam o que era o reino da justiça do Senhor. Mas ainda assim, Satanás conseguiu convencer esse 1/3 dos anjos e todos caíram e vão perecer eternamente no lago de fogo e enxofre. O tema que eu quero entrar aqui para confrontar, ele está relacionado com casamento, divórcio, prostituição, adultério, fornicação. Eu vou dizer aquilo que está na Bíblia, aquilo que eu entendo, aquilo que eu sigo, aquilo que eu creio. Se depois disso você tem a sua opinião, você continua tendo a sua opinião, é como eu estou dizendo, não passa a ser um problema meu. Independente da opinião que você tem, já não é um problema meu. Desde que você está convicto que essa opinião que você tem é a certa para você. Mas a partir do momento que você traz isso como confusão na cabeça de pessoas que não têm estrutura para sozinhas pegar a Bíblia, ler a Bíblia, inclusive orar diante de Deus e buscar em Deus e na palavra de Deus a certeza daquilo que crê, aí, meu querido, minha querida, você está correndo risco de estar em pecado e levando muitos para o cativeiro, matando muitos por aí por causa do pecado. É um tema que, ao meu ponto de vista, esse tema ele é muito claro, ele é muito simples, mas vamos buscar na Bíblia, para não dizer que a Ana Paula está querendo inventar o que não é verdade. Amém? E eu não estou fazendo esse vídeo para quem levanta polêmica, dizendo e contradizendo que o casamento é uma coisa que basta juntar um homem e a mulher, sai de casa, está casado. E são várias pessoas que pensam assim. Mas para aqueles que estão lendo essas coisas, estão ouvindo essas coisas, estão acreditando nessas coisas, e a Bíblia não fala assim. Então eu vou ler com os textos bíblicos, eu vou ler em cima da Bíblia. Eu vou trazer para vocês aqui, para você irmão, para você irmã que está em dúvida. Esse vídeo é para quem está em dúvida, é para quem ainda quer ouvir sobre esse assunto, é para quem precisa se esclarecer as ideias. Porque eu, Ana Paula, sou responsável por esse canal. Eu, Ana Paula, sou responsável por cada palavra que eu digo, seja ela certa ou errada. Eu assumo a minha consequência, o meu compromisso com Deus. Se eu que estou lendo isso aqui, se o que eu falar aqui hoje, se o que eu expor aqui hoje, eu estou expondo da minha cabeça, estou confundindo a palavra de Deus para você, eu sei que eu vou dar conta do seu sangue. Então é no nome de Jesus que eu me coloco aqui nesse momento, completamente responsável por tudo que eu vou falar aqui. E se quem está aqui ouvindo quer contradizer e bater de frente, pode fazer do jeito que quiser, mas eu não vou mudar o meu ponto de vista. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz: portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos prestar atenção no que essa palavra está dizendo. Um homem nasce, ele cresce e ele vira homem, né? Uma criança nasce, cresce, vira homem. Então chega um bom dia, um dia bom, em que ele se enamora, se apaixona, se interessa por uma varoa, por uma mulher. E a Bíblia diz que esse homem, então, ele vai deixar o seu pai e vai deixar
deixar a sua mãe e vai se apegar à sua mulher. Aqui ela já é classificada como a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Presta atenção, meu querido, minha querida. Quando um homem ou quando uma mulher se casa, ela começa uma nova vida, ela vira a página da vida dela, ela começa um capítulo novo. Agora eu não sou mais a filha da mamãe e do papai e vou estar todo dia na casa de mamãe, todo dia na casa de papai. Em vez de eu pagar minha conta e trabalhar e pagar minhas contas, eu vou pedir dinheiro pro meu pai. Em vez de eu ir comer na minha casa e minha mulher ir usar o fogão novo que eu comprei para ela, eu vou comer na casa da minha mãe, porque minha mãe é a vovó dos meus filhos, é ela que vai crescer meus filhos, porque é mais cômodo para mim ficar no sofá, vendo televisão, vendo novela, saindo, batendo perna, fofocando. Isso que está querendo dizer. O homem, quando ele casa, ele acha sua mulher, ele deixa seu pai, ele deixa sua mãe. Seus pais passam a ser secundários, participando na vida da família. Então o ato já é diverso. Eu tenho 2 filhos, são pequenos, eu sou responsável por eles e eles têm que ser submissos a mim. Eu os cresço, eu os alimento, eu decido por eles e eles me obedecem. Mas a partir do momento que eles crescem e se casam, eu não sou mais responsável desse modo por eles. Eu tenho que crescer, eu tenho que dar de comida, eu tenho que lavar a roupa deles, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos netinhos. Não. Tem muitas mulheres e muitos homens que são sogros e sogras e cuidam e ajudam os filhos. Isso é uma coisa justa, é normal. Às vezes a filha tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar e deixa os filhos com o netinho, ok. Mas a partir do momento que isso vira uma vagabundagem, desculpa o termo, mas tem muita moça recém-casada que não sabe fazer outro que ficar todo dia chuchada, enfiada na casa da mãe. A mãe é que ainda cozinha, a mãe é que ainda lava o prato, a mãe é que ainda serve mesa, é a mãe que pega o netinho e põe ele para dormir porque a filha tem preguiça. Então esse versículo aqui está dizendo sobre responsabilidade. E serão ambos uma só carne. Isso está relacionado com relação sexual. Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual diante dos olhos de Deus espiritualmente, eles se tornam uma só carne, as almas se ligam. E a prova física desse versículo é quando se gestiona uma criança, quando nasce uma criança, tem a gestação de uma criança o que ela é parte do óvulo de uma mulher e parte do espermatozoide de um homem. Os dois se fecundam e se formam um chamado óvulo. E aquele óvulo desenvolve uma só carne, uma criança, um novo ser humano. Então eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Eu sou a prova viva, física, diante dos homens e diante de Deus, que eu sou uma só carne de minha mãe com meu pai. Não teve uma sementinha pega não sei aonde para juntar. Não. Eu sou a prova física de que eu sou a união do meu pai e da minha mãe sexualmente falando. Então esse versículo de Gênesis 2:24, ele não quer dizer que o cara simplesmente olhou para uma mulher, gostou dela, juntou com ela, tá casado. Não, esse versículo fala de responsabilidade. Eu provo. Mateus capítulo 19, versículo 9. Mateus diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, refutar, expulsar, não querer mais, né, expulsar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Antes de eu continuar a ler os versículos bíblicos, eu fui no dicionário buscar o significado dessas palavras: prostituição, fornicação, adultério e casamento. Prostituição no dicionário significa ação de prostituir, uso degradante de uma coisa, no caso do casamento, uso degradante do seu próprio corpo. E a palavra degradar é estragar, é perecer, é morrer, digamos assim. Então é um uso perecível do seu próprio corpo. Traição, meretrício, libertinagem. Então, prostituição é quando você pega o seu corpo e você o degrada.
principalmente diante dos olhos de Deus. Você é uma só carne. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O mundo hoje está cheio de coisas estranhas. Quando você sai se prostituindo com pessoas, vai de cama em cama, de transa em transa, de leito em leito, você vai se misturando espiritualmente e até possivelmente geneticamente, porque se geram filhos, e aquilo ali vai gerando uma só carne, prova física de alguma coisa, de um ser humano, ou não tanto humano, porque na época do dilúvio, no tempo de Davi, existiam os nefilins. E o que era um nefilim? Os anjos caídos desejaram as mulheres, viram que elas eram bonitas e formosas, as tomaram para si como mulher, tiveram relação com ela e se tornaram uma só carne com aquela mulher. Essas mulheres deram filhos, esses filhos eram chamados os gigantes, os grandes heróis daquele tempo. Eles eram os nefilins. Deus, quando manda o povo conquistar as terras, a terra prometida, diz para matar todos os povos que estavam ao redor. Davi matou um gigante com uma pedrinha na cabeça dele. Então Deus, ele não perdoou essa miscigenação de raça caída dos anjos com a raça adâmica, porque se juntaram e fizeram uma só carne. E a Bíblia diz que no retorno de Jesus, no tempo da volta de Jesus, seja para o arrebatamento, que para a segunda vinda física, a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé a terra estava repleta de seres híbridos, nefilins. Gênesis capítulo 6. Hoje não está diferente. Existem coisas estranhas e ocultas aos olhos dos homens comuns, dos homens normais, mas Deus é que sabe o que está acontecendo. E se você sai se prostituindo de cama em cama, de leito em leito, de cidade em cidade, você está correndo o risco de gerar filhos nefilins. Eu estou sendo radical, mas é a realidade espiritual e a realidade física da vida. É a realidade física da vida. Então, prostituição entra com degradação. Pessoas que se prostituem muito, que vivem uma vida de fornicação, de prostituição, de galinhagem, de vagabundagem, chame como você quiser. Quando se casam, não conseguem amar com pureza, não conseguem ter paz, não conseguem ser felizes. São pessoas sempre insaciáveis, insatisfeitas. Elas não conseguem se realizar com seu próprio cônjuge. Elas estão sempre com os olhos virados para outras pessoas, outras coisas. Inclusive daí elas vão se degradando e vão se sujando cada dia mais. É onde você vê os estrupadores, os pedófilos, os ninfomaníacos e todos esses nomes esquisitos que aparecem ligados à sexualidade por aí. Então, meus irmãos, se a prostituição fosse uma coisa simples, uma coisa boba, Deus não estaria batendo sempre nessa tecla. Em Apocalipse, a Bíblia diz que os prostitutos não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Então, prostituição significa isso. Fornicação, uma outra palavra que eu fui buscar no dicionário, significa relação sexual entre pessoas que não são casadas. Fornicação significa também coito, pecado de luxúria, pecado. Então a fornicação, ela também está relacionada com o ato sexual em si. Se não é casado, está fora do casamento, é fornicação. A mulher não é casada, a mulher é solteira, é uma mocinha nova e ela então sai com um homem casado. Ela está em fornicação, ela está em prostituição, mas ela também está cometendo adultério. Então todas as amantes, conscientes ou não conscientes que o cara é casado ou não, elas estão em pecado de adultério, tanto como o cara que é casado, porque elas se torna o agente do pecado do adultério. E os dois estão fazendo uma coisa em comum e se tornam uma só carne. Diante os olhos de Deus, os dois estão em adultério. Tem gente que acha, eu não sou casado.
Aquela mulher é casada, ela está tendo relações comigo, mas eu não sou casado, então eu não estou em adultério. Ela sim, não. Diante de Deus, os dois estão culpáveis na mesma medida. Porque você está saindo com uma pessoa que tem uma aliança, um compromisso, um selo com uma outra pessoa. E você está fazendo com que ela pratique o ato do adultério. Você está adulterando com ela. Então, o adultério, a prostituição e a fornicação, no final do frigir dos ovos, é praticamente a mesma coisa. A única diferença em que não entra pecado de adultério é se as duas pessoas não são casadas. No papel, não tem um contrato assinado. Vamos continuar. Os sinônimos da palavra fornicação eu já li, né? Mas eu vou ler aqui, não li não. Se você buscar no dicionário sinônimos da palavra fornicação, você vai encontrar coito, sexo, transa, safadeza, sodomia, prostituição e adultério. Sinônimos da palavra fornicação. Vá você, pegue o seu dicionário, faz uma pesquisa na internet, você vai encontrar, não é a Ana Paula que está inventando. Significado da palavra casamento, que fecha aqui em cima dos textos bíblicos que eu vou ler agora. A palavra casamento, ela significa união que é efetuada de modo voluntário, entre duas pessoas, é sancionada. Não adianta eu sair da minha casinha, do teto do papai e da mamãe, seja você a moça, seja você o rapaz, se amam, se juntam, fazem uma casa nova e estão juntos, estamos casados. Não, vocês estão vivendo uma união estável. Quer dizer, vocês estão unidos e está estabilizado, está uma coisa, tipo assim, você não está casando, arrumando outros namorados, saindo para gandaia, você é fiel a ele é fiel a você, mas vocês dois não estão casados, um documento não foi escrito. A palavra sanção, sancionada, sancionar, ela significa no dicionário validar, aprovar, regularizar, confirmar. Então, casamento não é só botar na cabeça que juntou com outra pessoa, fez uma casa, tem 2 filhos, viveu não sei quantos anos, está casado. Não estão casados. Vocês estão ajuntados. Mas vamos continuar, porque o negócio não para por aqui. Olha só, de acordo com a lei, dando origem a uma família. Então, eu vou ler de novo. Significado da palavra casamento. União que é efetuada de modo voluntário, quer dizer, eu quero me casar, então eu decido me casar com tal pessoa, entre 2 pessoas, então não adianta casar com 3, igual hoje a gente já está vendo essa Sodoma e Gomorra aí fora, que o povo está casando com 2, 3, 4 pessoas, casa 2 casais entre si, um homem casa com 4 mulheres, isso também não é casamento diante dos olhos de Deus, é entre 2 pessoas, o homem e mulher, macho e fêmea. É sancionada, validada, aprovada, regularizada, confirmada, de acordo com a lei, dando origem a uma família. Cerimônia civil ou religiosa em que se celebra a ação do casamento. Meus amados, então uma cerimônia civil ou religiosa é a cerimônia, o que é? A festa. É quando você dá salgadinho, dá bolo, dá champanhe, dá Coca-Cola, dá Guaraná, dá cerveja, dá vinho, dá o que você quiser. É a cerimônia. A palavra cerimônia não pode ser confundida com casamento. O casamento em si, quando você vai num cartório se casar, dentro do cartório não tem bolo, não tem vela, não tem luz, não tem música, não sei lá o que eu posso dizer aqui. Dentro do cartório tem o juiz, ou o prefeito da cidade, ou o juiz, e essa pessoa ela tem um cargo de lei e ela então te dá um livro onde você assina e tem as testemunhas que comprovam que você naquele dia, naquela hora, naquela data se casou com tal pessoa. Então existe um documento, uma certidão. Existe uma certidão. Então, depois disso, vai para a cerimônia do casamento. Seja um casamento civil ou seja uma cerimônia de um casamento religioso, até dos 2. E aí, então, se tem a festa. Mas no Brasil e no mundo inteiro, não existe obrigação de fazer festa. Tem gente que vai no cartório, casa e acabou. Está casado.
Tá ligado. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu não vou ligar de boca, eu vou ligar em documento. Jesus disse, dai a César o que é de César. Isso se fala de leis. A Bíblia diz que Deus, ele instituiu governantes, reis, presidentes, sacerdotes, líderes. Aqui eu estou falando da minha boca, mas a Bíblia diz que Deus instituiu autoridades para governarem os homens. E é ele quem coloca essas autoridades no ponto onde elas estão. Então, se eu preciso de uma pessoa que tem um cargo de autoridade para validar uma certidão dizendo que eu estou casada com uma pessoa, isso é o casamento. Eu não sou obrigada a fazer festa. Eu não sou obrigada a gastar ou a juntar dinheiro quando eu me caso. Se eu quiser casar e fazer festa, eu faço. Eu não preciso nem casar no religioso para dizer que eu estou casada oficialmente. Eu posso simplesmente ir num cartório junto com o meu futuro marido ou minha futura esposa e ali eu validar a minha certidão de casamento. E ali então eu entro para minha casa e eu estou casada. Isso aqui no nosso tempo moderno, tem quem está dizendo, Ana Paula, é agora que existe o cartório, é agora que existe a certidão de casamento, isso é coisa da modernidade, porque nos tempos passados não tinham esse tipo de coisa. Então eu te faço uma pergunta, por que a palavra de Deus fala de certidão de divórcio? Diria simplesmente de divórcio, mas por que encontraram a palavra certidão de divórcio? E agora eu vou ler os textos bíblicos, voltando em Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, recusar, expulsar, da sua presença a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse texto de Mateus 19, 9, duas pessoas se casaram, um homem e uma mulher, se casou, foi até o sacerdote, foi até o juiz da lei do seu tempo, da sua cultura e da sua época. E foi feita uma certidão de casamento, foi dada uma certidão de casamento pelo responsável. Aí passa um mês, passa 2 meses, o cara olha para a mulher, ela não sabe fazer a comida direitinho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar dela. Ela não sabe fazer o arroz, eu vou separar dela. Ela não sabe fazer o pão asmo direitinho, eu não gostei dela, eu simplesmente não quero mais ficar com essa mulher. Ela faz tudo perfeito, mas aquele pão ela não sabe fazer, eu vou separar. Aí ele então separa da mulher e vai lá e dá certidão de divórcio, enche o saco do responsável da lei lá e consegue separar dela, ou então nem sei se separa do tudo, eu só sei que então ele repudia. Ele diz, olha, você a partir de hoje vai embora dessa casa, eu não sou mais casado com você, você vai pela sua estrada, eu vou pela minha. E aí esse homem, ele vai então e pega uma outra mulher e casa com outra. Aqui tá falando isso, casar com outra. A Bíblia diz que ele comete adultério. Por quê? Porque o que é adultério? Vamos voltar lá no significado. Infidelidade, relação sexual extraconjugal, traição. Entra sinônimo de fornicação, prostituição, é tudo junto. Quer dizer, cometeu adultério. Jesus, ele disse que no tempo de Moisés, o cometer adultério era pegar o ato em prática. Quer dizer, você pegava o homem casado ou a mulher casada com um homem praticando o ato sexual próprio dito. Mas nos tempos de Jesus diz que só o pensar, só o de passar pela cabeça já cometeu adultério. Só de você desejar uma pessoa, você já cometeu adultério. E nós não estamos mais no tempo da lei. Jesus foi a um casamento, foi a uma cerimônia de casamento, a Bíblia fala. Ele foi a uma cerimônia de casamento. Significa que quando ele chegou ali, o casal já tinha sido casado, já tinha feito uma certidão de casamento. Se você estuda um pouquinho a cultura judaica, você vai ver que eles, vira e mexe, eles faziam certidões. Eles tinham seus documentos, eles tinham papéis, eles tinham selos. O rei, ele selava com seu anel determinado documento. Vai me dizer que diante de tanto documento, eles não podiam criar um documento chamado documento de casamento? Se tinha certidão de divórcio? Mas você continua batendo de frente. Vamos lá em Mateus capítulo 5, do 31 ao 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Ou certidão de divórcio. Foi dito, Mateus 5, 31, 32. Foi dito.
Aquele que se divorciar de sua mulher deverá, é uma obrigação, é obrigatório dar-lhe carta de divórcio, certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Como é que você pode virar para mim e falar que o cara viveu com a mulher 30 anos, um belo dia, e nunca casou com ela, aí um belo dia cismou que separava, olhou para outra mulher, se apaixonou e foi e casou com a outra, e agora está casado com a outra, mas com a primeira não foi casado, ou com a primeira foi casado? Não foi casado. Não foi casado. Ele foi em fornicação, em prostituição, mas não foi casado. Se o cara junta com uma mulher, eu falo cara, desculpem meus irmãos, se o homem junta com uma mulher, vive anos e anos e anos e anos sem se casar, sem andar diante de uma autoridade e assinar um documento, ele não está casado, ele está ajuntado, arranjado. É sempre o ser humano querendo dar um jeitinho para tudo. Por mais que ele é bonzinho para a família, por mais que ele é correto, mas se ele não casa num papel, não tem um documento, ele diante dos olhos de Deus, ele está em fornicação, em prostituição, mas não em adultério. Não em adultério, porque não tem casamento, não tem certidão, não tem documento, não tem assinatura, não tem testemunha. E aqui a palavra de Deus diz, se uma pessoa que está casado, ele quer se separar de sua mulher, se quer se divorciar, ele tem que, com obrigação, dar uma carta de divórcio. Então, aquela mulher agora tem um papel chamado certidão de divórcio. E aí vem o escritor e diz, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, com exceção, por imoralidade sexual, que seria a prática sexual em si, né? A traição, faz que ela se torne adúltera. Quer dizer, o homem e a mulher estão casados. Aí o cara vira e fala, não quero mais casar com você não, vai embora, vai para casa de sua mãe, de seu pai, vai para onde você quiser. E está casado, foi lá, casou diante do juiz. Mas cismou que não quer mais aquela mulher, por motivo qualquer. Aí ele foi e achou outra mulher, casou com outra mulher, ou simplesmente juntou com outra mulher. A primeira é casada com ela. A primeira ele casou com ela no cartório. Vamos falar cartório, que é a nossa língua atual. É dos dias de hoje. Casou com ela no cartório. Está casado, é oficial. Aí cismou que não quer mais ficar casado com ela por qualquer motivo, menos por motivo de imoralidade sexual. Quer dizer, a mulher nunca traiu ele, mas ele separou dela. Separou dela, ela foi embora pro canto dela, ele foi pro canto dele, achou outra mulher. Ele junta com outra mulher. Ele está em prostituição e está em adultério. Ele está em adultério com outra mulher, com a amante. E a amante está em adultério com ele porque ela é cúmplice. Os dois são uma só carne diante dos olhos de Deus. A mulher repudiada, a mulher que foi recusada, foi expulsa de casa, digamos assim, achou outro cara e juntou com esse outro cara. Ela também está em adultério. Ela também está em adultério. A pergunta é, qual dos dois cometeu adultério primeiro? Agora, o cara repudiou a mulher, repudiou ela, vai embora daqui, eu não quero mais ser casado com você. Ela foi para casa da mãe e do pai, foi chorar, entrou em depressão, meu marido me largou e não sei o quê, passam-se meses, passam-se anos. Ela continua lá, ela não olha para outro homem, ela não procura outro homem, ela não se envolve com ninguém, ela não acha nem namorado pelo WhatsApp, internet, sabe lá. Ela tá quietinha lá e ela tem no coração simplesmente aquele pensamento, eu gostaria que meu marido voltasse para mim. A cabeça dela é só para ele. Ele, em contrapartida, juntou com outra mulher. Juntou com outra mulher, foi para a cama com outra mulher, adulterou com outra mulher. Pergunta, a mulher repudiada, ela tá livre para casar de novo e ela vai ser adúltera, sim ou não? Não vai ser mais considerada adúltera, porque ela tá fiel. Aí aquele cara que a repudiou, o marido que está com a amante, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar uma carta de divórcio, uma certidão de divórcio para ela. Eles têm que se divorciar. É a separação. O que é ligado no céu, na terra é ligado no céu. Mas se tem um documento que separa na terra, provavelmente é separado no céu. Não são mais casados. Agora, aquela mulher que tem a certidão de divórcio e tem a prova que o marido dela está com outra mulher, juntou com outra mulher, às vezes até filho, ela agora é livre para se casar de novo. Porque agora ela não mais estará em adultério. Ela não vai estar nem em adultério, nem em fornicação, nem nada. Mas ela tem que casar. Ela tem que achar um novo namorado, ela tem que casar com ele. Senão ela passa a ser prostituta.
fornicadora. Quer dizer, o ex-marido largou ela, deu carta de divórcio para ela e juntou com outra mulher e pecou adulterando, né? Pecou na traição. Ela é livre para casar de novo. Mas isso não significa que ela pode simplesmente achar namorado daqui, dali, ir para a cama com todo mundo. Eu não estou em adultério. Não está mais em adultério, está em certeza, porque ela não está mais casada. Mas aí ela está em prostituição e fornicação. O adultério, ele é um pecado maior do que a prostituição e a fornicação em si, porque ele engloba os dois. Mas a prostituição e fornicação, ela só engloba o adultério se ela está em parceria com quem está adúltero. Estou sendo clara aqui. É muito simples. Vamos continuar. Então, se não tem imoralidade sexual do cônjuge que está dando carta de divórcio, ou contra, uma das duas partes tem que pecar com adultério, com imoralidade sexual. Faz que ela se torne adúltera. Então, se o seu marido separa de você por motivo qualquer, menos por traição, ele não foi para a cama com ninguém, ele não foi para Facebook começar a falar com outra mulher e fazer sexo virtual com outra mulher, ele simplesmente separou, por motivo de força maior. Eu não quero estar casado, quero ficar na minha. Você não pode se casar com outra pessoa. Infelizmente, a notícia que eu tenho que te dar. Você está presa ao casamento, porque ele não adulterou com ninguém. E existe casos assim, não adianta eu querer aqui tentar arrumar, dar uma ajeitadinha para te dar, contentar, fazer você ficar feliz. Você casou com uma pessoa, aquela pessoa separa de você por motivo de força maior. Não quero mais estar casado, não gosto de estar casado, quero estar solteiro, não quero estar com ninguém, não quero estar nem com ninguém mais, basta, eu simplesmente quero estar solteiro. E te casou, te divorciou de você. Você se casa com outra pessoa, diante da Bíblia, você entra em adultério. Você entra em adultério, porque a Bíblia fala que é exceto por imoralidade sexual. Se não tem imoralidade sexual do seu parceiro, o seu marido que separou de você por motivo qualquer, menos por adultério, você se torna adúltera. Ana, mas então não é justo, ele me tratou mal, ele separou de mim, ele não quis saber de mim, tadinho, quando eu casei com ele eu estava apaixonada, no início estava tudo bem, então ele separa de mim, e agora ele simplesmente não quer estar casado comigo, a culpa é minha, porque eu continuaria casada com ele. Agora ele divorciou de mim, me mandou embora, então eu tenho que estar presa a vida inteira, não posso mais arrumar ninguém? Sim. Segundo a Bíblia, sim. Infelizmente, radicalmente, essa é a realidade. Se a pessoa não cometeu adultério, você está presa por toda a sua vida. Eu sei que aqui vai levantar as vozes polêmicas, mas é o que a Bíblia diz. Exceto por imoralidade. E o que é esse adultério? O que é essa imoralidade? Às vezes o homem é casado com a mulher, ou a mulher é casada com o homem, tá? Vamos neutralizar aqui o parceiro em questão. E ele nunca foi para um motel com ninguém. Quando ele vai trabalhar, ele nunca nem olhou para ninguém. Ele, assim, na parte física e prática da vida, ele nunca fez nada. Mas à noite ele chega em casa, ou então durante o dia ele liga lá o Facebook dele e começa a conversar com as menininhas. Começa a conversar e começa a cantar as menininhas. Nossa, você é bonitinha, hein? Nossa, é inteligente. Nossa, e começa a escutar. E as mulheres gostam de falar, né? Mulher que encontra um homem que escuta, para elas tá tudo bom, apaixonou. E aí ele começa ali a ter uma espécie de um relacionamento quase que platônico. Não é uma coisa real, não é tocados, mas tá ali conversando. E ali a mulher começa, nossa, você é muito meu amigo, nossa, que bacana, você me escuta tanto. E ali e gera um vínculo, gera alguma coisa, mas é uma infidelidade, porque às vezes aquele marido, ele dá mais atenção para essa mocinha do Facebook, ou de sabe lá o quê, do que para a mulher. Às vezes para a mulher ele mal dá um bom dia. Existe ali já um desejo no coração de um dos dois ali de uma coisa mais forte, mais séria, uma coisa mais. E com o tempo vai começar. Eu queria te ver, eu queria te encontrar, eu queria tomar um suco com você em algum lugar. A gente podia sair, passear um bocado para conversar. E fatalmente, meu querido, minha querida, vai chegar um momento que vai sair ou um beijo, ou vai sair um toque de mão, ou vai sair um simples desejo no coração. Eu queria ficar com ele, porque ele não é só meu melhor amigo, mas é também um homem muito bom. Daria super certo. E ali tem adultério. Porque a Bíblia fala que é o que está no coração, cobiçou. Por que esse cara vai perder tanto tempo com uma mulher que não é a dele? Por que você não perde tempo com sua esposa? Por que você não dedica tempo à sua esposa em vez de ficar conversando muito com outra?
Eu não falo aqui conversa básica, vamos falar de trabalho, vamos falar de espiritualidade, coisas pessoais. Isso já chega a ser um tênue pecado por adultério, questão de muito, é como uma inocência que se perde. A gente nunca sabe quando a inocência de uma criança se vai. Só que se você estimula uma criança a ver porcaria na televisão e na vida geral, mais cedo ela vai perder a inocência, porque vai chegar um momento que a ficha cai e ela vai passar a entender o que é sexo, o que é matar, o que é roubar, o que é mentir. Porque Deus girou a chavinha, acabou o reloginho. É uma campainha, um relógio de alarme. E a linha tênue desse tipo de pecado de ser amigo de outra mulher ou amigo de outro homem é uma linha tênue para virar a chave e perder-se. Da amizade para o desejar. Eu desejo essa pessoa. E desejou, cometeu adultério. O negócio é complicado, é por isso que esse é um tipo de assunto que eu prefiro não falar muito, porque tem uma responsabilidade muito grande. Mas é a realidade. Continuando aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Aqui fala do jugo desigual, né? Aqui fala da gente não se misturar com o jugo desigual, mas o jugo desigual, o que acontece? O jugo desigual, ele traz dano para você, para a sua vida cristã. É o nosso caso, que eu mesma casei com o jugo desigual. E a minha vida é tentar evangelizar meu marido, é orar a Deus e pedir a Deus que o salve. Esse é o preço de quem casa com o jugo desigual. Pessoas que até não conseguem ter liberdade para adorar o seu Deus porque o marido não deixa. Você não pode ir na igreja, você não pode ler Bíblia, você é fanática, você é isso. Isso é para poupar esse aborrecimento que você teria. Se você casa com uma pessoa do mesmo jugo que você, 2 macumbeiros estão casados. Eles vão dar certo, vão dar errado entre eles lá, mas no geral vai ser menos pior do que um macumbeiro com católico, um macumbeiro com cristão, um budista com católico. É tudo diverso. Então, minha querida, meu querido, são os princípios básicos. A Bíblia fala sobre isso. Não é a Ana Paula que está aqui inventando, não. Aqui para você entender que a Bíblia fala tão sério sobre o casamento, para você que talvez defende essa tese que o casamento é uma coisa moderna, que agora é que apareceu um cartório, agora é que sempre teve lei na terra. Sempre Deus estabeleceu alguém que liderasse alguém. Deus estabeleceu juízes no meio do povo de Israel. Uau! Tá lá em Levítico. Deus instruiu os juízes. Tem um livro na Bíblia inteirinho chamado Juízes. Você acha que esse juiz fazia o quê, meu querido, minha querida? Ele regularizava a vida do povo. Quando Abraão pediu para o seu servo buscar uma mulher para Isaque, ele falou para ela, busque uma mulher do nosso povo, do meio do nosso povo, não de jugo desigual. E o moço foi lá e buscou Rebeca, que era, acho que prima, meio torta, sei lá, era parente, era da raça, era judeia, digamos assim, né, judia. E ali então se casaram. Deus, ele estabeleceu regra, leis, princípios. Eu não posso abrir a boca e falar que não precisa. Porque se eu falo aqui no YouTube, eu, Ana Paula, no meu canal, se eu falo aqui no YouTube que se você está junto com outra pessoa por muitos anos, você nunca traiu ela nunca te traiu, vocês nunca foram num cartório casar, vocês estão em santidade porque Deus aprovou, porque vocês estão casados, que antigamente era assim. Como que era o casamento judaico? Vai ler. Vai ler um pouquinho da prática de como é que era o casamento judaico. Eu tenho aqui um texto gigante, lindo e muito grande para falar, mas eu vou falar só um pedacinho dele. O casamento judaico, o dia do casamento. Vamos recordar o que é casamento? Vamos. Casamento, o significado da palavra casamento. União que efetua de modo voluntário entre duas pessoas e é sancionada, validada, aprovada, regularizada, confirmada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Lei. Então, a mulher judaica, se ela não quisesse casar, ela não abria a porta para o noivo. Porque vinha um dia que vinha o noivo e o pai do noivo para oficializar, para buscar a noiva, não sei o quê. E ele batia na porta. O pai da noiva e a mãe da noiva não corria para abrir a porta. Era a noiva que decidia, eu vou abrir a porta ou não. Se a noiva botasse na cabeça que não ia abrir a porta, depois de todo o compromisso que foi feito para o casamento,
O pai do noivo e o noivo voltava para trás, com uma mão na frente e outra atrás. E a noiva ficava sem casar. Era ela que decidia, ela não era obrigada. Os acordos eram feitos, os casamentos eram organizados entre os pais dos noivos. Mas se a noiva não quisesse casar, ninguém podia obrigá-la. Ninguém. Inclusive tem um filme que saiu agora, no ano de 2015, 16, um filme totalmente judeu, feito em Israel. A Esposa Promessa, em italiano é o título. É um filme judeu. Se você bota no título original, eles falam hebraico o filme todo. E nesse filme, o casal, né, a moça era irmã de uma outra moça, né, estava grávida. Essa moça morre, ela estava com câncer, ela entrou num banheiro, morreu, estribuchou lá, morreu, teve um infarto, sei lá. E o moço ficou viúvo. Aí a família da moça, né, que morreu, tinha a filha mais jovem, uma das filhas, a menininha e tal. E ali a mãe dela e o rapaz, ele ia casar com uma outra mulher, porque ele precisava casar, que tinha que ter alguém para cuidar dos filhos. No filme essa era a ideia, tá? E aí ele ia casar com uma mulher na Suíça, ele ia sair de Israel e ia para a Suíça casar. E a mãe da menina que morreu, né, da esposa falecida, entrou em desespero. Primeiro que ela tinha um rapaz como filho, eles eram da mesma família, era um contrato, né, todo entre eles. E tinha um netinho, então a mãe cismou de casar a menina, a filha mais nova, com esse rapaz, que seria cunhado dela. E a trama do filme gira em torno disso. E a moça, e assim, o casal era muito bonito, o moço era muito bonito, a moça muito bonita, e ele era muito educado, muito simpaticão, tava em fossa, porque a mulher morreu, ficou triste, ele a amava. E a trama do filme gira que eles vão conversar com, como é que fala, um rabino. Eles vão conversar com o rabino, chefe da sinagoga, os dois. Quando se decidiu entre o rapaz e a moça, porque a mãe ficou fazendo a cabeça dos dois, quando os dois decidiram, ok, vamos casar, eles foram até o rabino, o maior chefe, o cabeça lá da sinagoga, isso lá em Israel. E ali o rabino conversou só com o rapaz, depois ele conversou só com a moça, e ali ficou aquela coisa, ainda não teve uma decisão, porque a moça no filme ela ainda falou, não decidi. A moça falou, eu não decidi. E no filme todo o rapaz fica naquela tristeza, quando ela decide ele ficou feliz, quando ela não queria ele ficava triste, e ficou aquele vai e vem, o filme inteiro. Até que no final ela decide. Ok, eu vou casar. E ela vai no rabino no filme. Ela saiu da casa dela, foi até a sinagoga conversar com esse rabino, que era um velhinho. Um moço de seus 80 anos. E ali, então, ela fala para ele que, ok. E o filme é muito discreto. É um filme extremamente discreto. Muito puro como material. É um filme limpo, não tem como dizer. A Esposa Promessa é o nome no filme em italiano. Em português eu não tenho ideia, nem se ele chegou no Brasil, nem se tem em português, ok? Aí no filme ela decide casar, Aí a família inteira se regozija, porque então teve um casamento. Aí teve o casamento. O noivo entrou carregado por outros moços na casa da noiva, e ali eles fizeram uma cerimônia toda particular. O filme é muito judaico, básico, com cultura velha, tradições judaicas. Então teve o casamento, eles entram para o quarto, porque ali ele tem que então provar que ela era virgem. Ele tem que trazer o lençol e mostrar que ela era virgem. E o filme acaba quando eles dois entram no quarto. Eu achei tão bonitinho que ela agarrou no canto da parede, ela segurou no ângulo da parede como um cachorrinho que estava com medo. E ele ficou olhando para ela e aí acabou o filme. Então, o casamento, eu vou ler aqui um pouquinho da cultura judaica. O dia do casamento judaico para os noivos é como um Yom Kippur pessoal, que seria um dia do perdão. É passado em jejum, oração, atos de bondade e reflexão espiritual. A tradição nos diz que neste dia Deus perdoa completamente ambos pelas transgressões cometidas em suas vidas, para que possam começar suas vidas de casados em um estado totalmente puro. Uma antiga tradição aconselha a noiva e o noivo a jejuarem no dia do seu casamento, desde o nascer do sol até depois da cerimônia, embaixo da chupa, palio nupcial, comendo a sua primeira refeição juntos no fim da cerimônia nupcial. Além do jejum, os noivos leem salmos e oram pelo perdão de Deus. Neste dia eles honram e louvam a noiva. E providenciam o que ela necessita para alegrá-la. O casamento de Isaac com Rebeca marcou o começo da história do povo judeu.
O casamento de Isaac com Rebeca marcou o começo da história do povo judeu. Imitando o gesto de Rebeca, ela cobre o rosto e os cabelos e espera que seja igualmente merecedora das bênçãos divinas no seu casamento. O Talmud designa-lhe um lugar de honra. É necessário ter um trono de noiva. A noiva neste dia é chamada de rainha e o noivo de rei. Durante a recepção nupcial, cercada por sua família, a noiva senta-se sobre o seu trono e é cumprimentada pelos convidados, enquanto parentes e amigas dançam em sua honra. Ela aguarda ansiosa a chegada do noivo. Após esse tempo de separação, em uma bela noite, o noivo convidava seus padrinhos e amigos da noiva, que era o amigo do noivo, pois tudo o que ela queria saber sobre o noivo, ela perguntava para o amigo do noivo, como ele estava, quando ele viria, e o amigo do noivo era o seu porta-voz. Todos em um cortejo lindo e angelical se dirigiam à casa da noiva com tochas acesas nas mãos. Saindo de sua casa, o noivo ia à casa dos pais da noiva com sua melhor roupa, com grinalda na cabeça, vestido como um rei. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 10. E tem um outro texto aqui, mas eu não consigo decifrar o que é. Então vamos ficar com Isaías 61, 10, na Bíblia, acompanhado de um cortejo ao som de músicas e cânticos. Era um momento de deslumbre nas ruas, pois na calada da noite, com o brilho do luar, tochas acesas e a multidão começava a cantar pelas ruas. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. O som de alarido ia de casa em casa e de casa em casa anunciando a chegada do noivo. O som dócil e meigo alcançava a casa da noiva, que estava esperando na casa de seu pai. Para a noiva, que já vinha se preparando, organizando os preparativos, era dia de festa. Ela estava pronta para este grande momento. Era a hora de ser levada pelo noivo e para o noivo. A noiva, que estava aguardando, pedia para avisar suas damas de honra para vesti-la e enfeitá-la, pois o noivo vinha buscá-la. O amigo do noivo entrava na casa da noiva para levá-la embora para a casa do noivo, coberta por um véu, pois para o judeu a beleza física passa, mas a espiritual continua para sempre. A presença de Deus irradiava o seu rosto. Ela está indo ao encontro do noivo. Eles vão para a casa do pai do noivo. Lá já estavam outros convidados junto à mesa, postas no salão da festa. E então começava a festa. Olha aqui como é que Deus aprova o casamento através de um documento, de um contrato. Você quer saber como era o contrato de casamento no tempo de Jesus e antes? Olha aqui o contrato de casamento. Os jovens geralmente não escolhiam com quem iam se casar. Abraão era agora idoso e bem avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as áreas. Ele disse ao servente-chefe de sua família, aquele que estava à frente de tudo que ele tinha: ponha sua mão sobre a minha coxa. Quero que você jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que você não vai tomar uma esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais estou vivendo. Mas você irá ao meu país e aos meus próprios parentes e tomará uma esposa para o meu filho Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Eram feitas negociações pelos pais. Presta atenção, você está achando que o cara saía de casa, juntava com a moça e basta? Olha aqui, eram feitas negociações pelos pais. Nestas negociações eram feitos os acertos sobre o valor do dote que o noivo iria pagar ao pai da moça. Por exemplo, o dote de Abraão pagou por Rebeca para ela se casar com Isaque. Quando o seu servo de Abraão ouviu o que eles disseram, ele se curvou ao chão perante seu senhor. Então o servo trouxe joias de ouro e de prata e artigo para roupas e os deu a Rebeca. Ele também deu presentes caros aos seus irmãos e à sua mãe. Gênesis capítulo 24, dos 52 ao 53. Às vezes o rapaz deixava sua casa e viajava até a casa da noiva escolhida, ou enviava um servo como Eliezer de inteira confiança para apresentar o dote ao pai da moça. Se fosse o moço pessoalmente, ele pedia a mão
da filha ao pai, se houvesse consentimento e era estabelecido dote a ser pago pela noiva. Olha aqui quanta negociação. Por isso que fala aqui até como casamento comparado também como consórcio. Caso o pretendente não pudesse pagar devido à pobreza, podia ser efetuado dote também na forma de prestação de serviços. Está lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 18. Ou pela eliminação de inimigos. Quer dizer, o noivo acabava com os inimigos da família da noiva. 1 Samuel 18, 25. Era o reconhecimento do valor econômico da filha. Para alguns pais, ter uma filha mulher era ter dinheiro em caixa. Isso aqui não é negociação. O pagamento do preço significa que a esposa era agora propriedade do marido. Jesus, quando ele morreu na cruz, o que ele pagou? O sangue. Para quem? Para nós. E ele não abriria a mão dela para nenhum outro pretendente. O dote estava pago. A partir do momento que o noivo queria realmente casar e pagava o dote, ele já não podia voltar atrás. Quem podia voltar atrás era a noiva, mas o noivo não. Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua, não a minha vontade, ele foi para a cruz e até o final ele pagou o preço por nós. E Jesus, uma vez que ele paga o preço e você então é selado e você tem um contrato com Cristo, ele não volta atrás na salvação. Uma vez salvo para ele, você será sempre salvo. Só que muitos voltam atrás e o seu nome é riscado do livro da vida. Mas quem recua? É Cristo ou você? Ou a pessoa em questão? Então, logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado. Olha aqui, meu irmão. Vamos sair da ignorância, vamos sair da cabeça dura, vamos prestar atenção e ser santo, e ser salvo e levar o povo para o céu, não para o engano. Tão logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado. Então os noivos bebiam junto o cálice de vinho, simbolizando o estabelecimento do acordo. Hoje eu vou em Belo Horizonte, eu vou num cartório casar. Eu não tenho um dote a ser pago, ninguém paga dote por mim, a gente assina um documento, nós estamos no Brasil. Na Itália a mesma coisa. O casamento italiano, ele tem seus dotes, a família leva a chamada busta paga, quer dizer, todo mundo que vai no casamento na Itália leva um dinheirinho e dá para a noiva e para o noivo. Mas a gente tem que ir no cartório, tem que ter... Eu quando casei, quem fez o meu casamento foi o prefeito da cidade. Ele tinha até a faixa de prefeito. Foi um casamento no civil, quando eu casei. Todo mundo aqui casa primeiro no civil, depois vai para a igreja, o católico, o evangélico, seja como for. Mas o que vale aqui é o casamento no cartório, no tempo de Jesus e antes já de Moisés, que foi o pai da lei. Aqui está falando que assim que o dote era pagado, o casamento estava juridicamente selado pelos pais da noiva. Então não é que casar na época de Moisés, na época de Jesus, não era o prefeito da cidade, não era o rei Davi. Dependendo do casamento, talvez o rei estava ali, né? Mas dependendo do casamento, era o pai da noiva e o pai do noivo. E eles ali estabeleciam o contrato de casamento. Vamos prestar atenção, vamos sair da ignorância. Não é só sair da cabeça, eu vou casar com a fulana, eu vou juntar com ela, vamos fazer o nosso arrumadinho, vamos viver, estamos debaixo de Deus, casado, está em pecado de prostituição e fornicação, sim. Mas se tem a testemunha, é porque Deus ele é um Deus de regra. O nosso Deus é um Deus de regra, é um Deus de lei, é um Deus de princípio. Ele estabeleceu os governantes, as autoridades. Se no Brasil a autoridade diz que para se casar tem que ir no cartório, isso para Deus é o que está certo. Não adianta eu pegar meu pai, o marido meu pegar o pai dele, os dois juntos fazer o meu casamento. Se no meu país, no território geográfico que eu vivo, a lei fala de tal modo, eu tenho que seguir a lei. Porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer os nossos governantes e até honrá-los. Jesus disse, dai a César o que é de César. Então não adianta eu bater a boca e ficar aqui falando que não, que eu posso fazer. Não é assim. Se você mora num país que a lei lá funciona de tal modo, você tem que ser submisso à lei daquele país. Se na África tem que dar dote, porque na África tem certos lugares na África que o marido tem que pagar o dote para a noiva. Você tem que casar lá, você tem que aceitar o dote.
Ah, mas eu sou brasileira, mas seu noivo é africano, ele quer pagar o dote, você tem que aceitar, porque assim funciona. Cada país tem a sua regra, tem a sua cultura. Mas é Deus que estabeleceu as autoridades. E eu não posso me rebelar contra isso. A partir então do momento do estabelecimento do acordo, né, a taça do vinho, Jesus ele derramou o sangue dele hoje também é chamado do vinho. Tanto é que quando ele estava na festa do casamento, acabou o vinho, a Maria vira para ele e fala, acabou o vinho. Aí ele vira para ela e fala, mulher, mas por que tá me cobrando uma coisa fora da hora? Ainda não chegou a minha hora. Olha só como é profundo esse assunto. Ainda não chegou a minha hora, por que você está querendo meu sangue? Então aí ela vira e fala, façam tudo que ele mandar. E aí ele manda separar os vasos, encher tudo de água e transforma em vinho. O vinho, porque aquele casamento precisava ter vinho, ali era a festa, eram as bodas e tal, mas é um símbolo, o vinho é o símbolo do casamento judaico. A partir deste momento eram considerados casados, mas ainda sem vida a dois em comum, porque era só um casamento oficial, um contrato, ainda não tinha a vida de dois em comum. O noivo voltando ou não à casa paterna, o casal se mantinha distante intimamente um do outro até o casamento. Nos dias de hoje, após a leitura do documento, as mães dos noivos quebram um prato de porcelana. O prato de porcelana, isso na cultura judaica, tá? O prato de porcelana é quebrado para indicar que, como a porcelana nunca pode ser consertada, um contrato de noivado quebrado é muito grave, não tem mais conserto. Assinado o contrato demonstra que os noivos não veem o casamento apenas como uma união sentimental e emocional, mas também como um compromisso legal e moral. Amados, eu poderia encontrar aqui mais textos bíblicos, eu poderia, sabe, mas eu acho que depois de uma hora falando sobre esse assunto, e aqui a gente não está falando para agredir a ninguém. Eu volto aqui, eu vi um pouquinho feroz nessa palavra, porque é um assunto tão descontado, é um assunto que é tão claro na Bíblia, não tem como eu fazer confusão. E eu vou falar para você que tem feito confusão, se faz confusão, porque a vida diante de Deus funciona assim. Se eu, Ana Paula, acredito numa coisa, seja ela certa ou errada, mas eu vivo isso só para mim, eu vou ter que dar conta a Deus da minha vida. Então é uma coisa entre eu e Deus. E se a qualquer momento do meu processo de caminhada eu me arrependo de uma coisa minha, entre eu e Deus eu estou salva, acabou o problema, está tudo tranquilo. Mas se eu acredito numa coisa que está errada, segundo a luz das Escrituras, e então eu passo isso para frente, vou disseminando isso, eu estou dando brecha para que outras pessoas acreditem no engano e se mantenham no pecado. E Deus é justo, Deus vai cobrar delas o pecado delas. E se eu fui instrumento para ajudar com que essa pessoa fosse ainda mais no pecado, Deus vai virar para mim e vai falar, por que você estimulou aquela pessoa ao pecado? Tem uma passagem na Bíblia que eu não vou lembrar aqui, não adianta insistir, mas vocês que leem Bíblia sabem. A Bíblia fala, se você vê o teu irmão em pecado, e você então vai lá e admoesta teu irmão, e aquele teu irmão continua no pecado, a alma dele perecerá, mas o sangue dele não será cobrado de suas mãos. Mas se você vê o teu irmão, e aqui está falando da comunidade de Igreja de Cristo, porque minha sogra não é minha irmã em Cristo, porque ela não é convertida, é toda uma outra conversa, mas eu, com a minha irmã Luana de sangue, ela é convertida, então eu vejo meu irmão em Cristo, em pecado, e eu não o admoesto, não o adverto, eu não chamo a atenção dele, e esse meu irmão continua no pecado, a alma dele vai perecer, a Bíblia fala isso. Mas o sangue dele não é cobrado da minha mão. Mas se eu vejo ele em pecado, eu admoesto ele, e ele então se arrepende, conserta os seus caminhos, ele não vai perecer. E ainda assim o sangue dele não é cobrado da minha mão. Mas se eu vejo meu irmão em pecado, eu sei que ele está escancaradamente pecando em cima de tal ato, e eu fico calado, deixa quieto, tanto aquela pessoa sabe o que é, ela acha que sabe tudo dentro daquilo que ela crê, e mas eu vejo que a Bíblia fala outra coisa, mas eu não quero brigar com essa pessoa, com esse irmão em Cristo, então vou deixar quieto. E a alma daquele irmão perece, porque ele ia perecer, porque ele já estava no pecado, mas eu não fiz nada
para mudar a situação, quer dizer, eu não testemunhei o pecado para a pessoa em questão, porque se eu adverto um irmão que está em pecado, o irmão não vai mudar o pecado, ele vai continuar pecando até o final, porque a cabeça dele acha que é aquilo. Eu estou testemunhando para a pessoa, para o irmão em questão, o pecado dele ou dela. Então, diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante dos anjos do céu e até dos demônios, de todo o reino espiritual, se viu um ato de: eu estou te advertindo, você está em pecado. Isso aí que você está fazendo, falando e vivendo é pecado. Você está até ensinando os outros a pecarem, porque a base bíblica aqui não tem. E a pessoa fica em pecado. Deus não vai virar para mim no futuro e falar: olha, você não fez nada, o sangue dela vai ser cobrado de você. Eu pereço com ela. Eu amo meu pescoço, eu não quero perder meu pescoço para o inferno, mas eu quero subir para o céu. Então, quando eu adverto certas coisas em cima da palavra de Deus, eu faço porque eu estou seguindo um princípio bíblico. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, está juntado com alguém, por mais que a sua vidinha é perfeita, é correta, tá tudo certinho, ele te ama, você o ama, aí talvez você fala: Ana, não temos dinheiro para casar, porque para casar tem que ter dinheiro. E aí você vem com todos os seus problemas, e eu entendo isso. Você está em adultério, você está em prostituição e fornicação, e a Bíblia fala que o prostituto não entra no céu. É o que a Bíblia diz, não tem como eu tentar rodear, infelizmente é a realidade. Ou você dá prioridade para conseguir juntar o dinheiro e casar no cartório, sem festa, sem nada. A festa não é importante, o importante é que você tenha o documento. Ou então, enquanto você não consegue se casar, você precisa literalmente se separar de corpo do seu companheiro. Você vai para um quarto, ele vai para outro quarto, vocês convivem debaixo do mesmo teto, mas não como marido e mulher. Os dois têm que pedir perdão a Deus pelo ato da prostituição e da fornicação. E vocês têm que viver debaixo do mesmo teto sem ter relação sexual, sem ter beijo na boca, sem ter amasso. O máximo que vocês podem fazer é como um namorado, pega a mão na namorada, vai tomar um sorvete. É pesado, mas é assim. Até casar. Se não dá conta, tem até que se separar mesmo. Você vai para casa de sua mãe, ele vai para aí, você fica igual o namorado. Ah, Ana, mas tem filho. Como é que a gente faz? Então não separa do teto, mas separa da cama. Você vai para sua cama, ele vai para dela. Até casar, até ir no cartório. Porque se você estiver fazendo sexo fora do casamento, você é considerado espiritualmente diante de Deus e da justiça de Deus como um prostituto, como um fornicador. É a realidade. Se você se separou de alguém, e essa pessoa, quando você se separou dela, ela não cometeu adultério, ela não praticou sexo com outra pessoa, nem que fosse virtual. Você viu, enquanto você estava casado com essa pessoa estava sempre lá no telefone conversando com outra mulher, ainda não juntou com ela, nunca foi com ela para a cama, mas o tempo todo estava ali sendo namorado dela. Isso já é adultério. Então você está livre diante dos olhos de Deus, você não está em adultério. Mas se isso não aconteceu, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia: você está em pecado de adultério. Você está, porque você está com uma pessoa, né? Você separou de uma pessoa que... Ah, Ana, mas meu marido me bate. Ele bebe, ele chega em casa, ele quebra tudo, eu não estou aguentando mais, eu tenho que separar dele. Então eu não posso? Pode. Como não? Claro que pode. Você pode pedir uma certidão de divórcio para esse seu marido que te bate, que te espanca, que judia de você. Só que se você separa dele, você não pode casar de novo, você não pode achar outro namorado, você tem que viver para Deus. Você tem que esquecer que você precisa ter um companheiro ou uma companheira. Aí você não está em pecado de adultério, nem de fornicação, nem de prostituição. Você se separou sobre justa causa, mas você não se contaminou novamente. Provavelmente, uma pessoa que se separa de quem bate, espanca e faz isso tudo, com o tempo, esse que batia e tudo, ele vai arrumar outra mulher, ele vai para gandaia, ele vai dar uma ajeitada de se adulterar. Se você soube, agora você pode casar. Mas se você tem certeza que o cara não se contamina com mulher nenhuma, ele é seu marido e ele é fiel sexualmente falando, mas ele te bate, ele te espanca, ele te judia de você de algum modo, você pode separar.
Um outro motivo que você pode separar, que a lei diz que isso aqui não é na Bíblia, isso é a lei, pelo menos a lei do Brasil. Se você casa com uma pessoa, assina um contrato de casamento e o casamento não é consumado sexualmente falando, por exemplo, o marido simplesmente depois de casado ele te rejeita, não quero nada com você, parece que você tem um prazo até de dias para anular o casamento. Então são tantas coisas, são tantos detalhes, mas num resumo não é difícil, meus amados, não é difícil, mas a gente tem que pôr isso na sua vida. O que eu tenho na minha vida diante de tudo isso? Ali você arranca o que está certo e coloca o que está arranca o que está errado, coloca o que está certo e se acerta com Deus. O arrebatamento está às portas. Eu, Ana Paula, não marco data para arrebatamento, não marco dia para arrebatamento, não ouso fazer isso, tá? Porque eu acho que é um pouquinho exagerado, é arriscado da minha parte. Porque se eu marco uma data para o arrebatamento, eu chuto um dia qualquer, uma hora, um período exato, nesse dia vai ser o arrebatamento e não acontece, as pessoas que me escutam e elas são firmes na fé, elas vão continuar firmes na fé do mesmo jeito, elas vão continuar que vai ter o arrebatamento, elas vão continuar acreditando que elas acreditam. Mas as pessoas que não têm força na fé, são débeis, né? São crianças na fé, elas podem desviar, elas podem se decepcionar, elas podem dizer, tá vendo? Até aqui se marcou data para o arrebatamento e mais uma vez não deu certo. Então eu estou frustrado com Deus, porque aí eles se rebelam contra Deus, não contra o pregador. Deus é que é o culpado no final de tudo. E aí eu estou contribuindo a estragar uma obra que tem sido feita de edificação dos santos. Então eu não ouso marcar data para arrebatamento, mas eu posso dizer com muita convicção, ele está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Agora nós vamos ter o último sinal no céu. E a Bíblia fala em Apocalipse 12 de um sinal no céu que foi visto. Eu, como uma pessoa coerente e que vigia, eu não vou desconsiderar o sinal do mês de setembro que está lá no céu. O planeta Júpiter, o Sol, o céu, a Lua e tal. Eu não vou desconsiderar. E eu vou ter expectativa de quem sabe dessa vez vai ser. Mas eu não marco data. Mas eu posso dizer que está perto. Está muito perto. Então, se o arrebatamento está tão perto como se imagina, amado, loucura minha seria ficar calada diante do que está errado. No meu canal eu tenho todo o direito de defender o que eu creio que é o justo. E ninguém pode se revoltar com a minha pessoa por causa disso, porque é minha responsabilidade. As pessoas que estão me ouvindo no canal estão ouvindo a mim. Eu não posso ver coisas erradas e ficar calada como se nada fosse. Mas eu tenho que colocar o que é correto biblicamente. Agora, você que está me ouvindo, se você está vivendo uma vida errada, uma vida emocional, né, conjugal, sei lá, chame como você quiser, sentimental errada, e você tem milhões de razões para justificar o seu erro, não é comigo que você tem que prestar satisfação, chorar, pedir ajuda, não. É com Deus. É Deus que sabe que vai resolver. É com Ele. Amém? Então eu só quero reler de novo esses textos aqui de Gênesis, Mateus e Coríntios, justo para reforçar, e estou terminando o vídeo que eu vou cozinhar. Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegará a sua mulher, e se apegará a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso não é casamento, isso é o que será. Uma vez que você sai da sua casa e está com a sua mulher e se apega à sua mulher, você tem relação com ela, vocês passam a ser uma só carne, e você deixa seu pai, você deixa sua mãe, você vai ser responsável. Mateus 19:9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, expulsar, né? Não querer mais a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha aí, o que casar com a repudiada também comete adultério, porque tá juntando com uma mulher casada. Mateus 5:31-32 foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio, certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade,
aqui já fala direto, imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. 1 Coríntios 7,39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido falece, morre, ou a sua mulher morre, você ficou viúvo, você então estará livre para se casar com quem quiser. E aí ele dá um conselho, contanto que ele pertença ao Senhor, porque é mais fácil para você. Amém? Então assim eu encerro essa palavra, espero que eu tenha sido muito clara. Depois disso, se você quiser rebater aqui, rebata o quanto quiser. A minha ideia eu não mudo, eu não vou deixar de aconselhar os seguidores do canal a coisa como ela é correta, eu não vou deixar de falar o que está na Bíblia, eu não estou aqui pegando em particular com pessoa A, B ou C, porque tantas pessoas acreditam assim, mas é minha responsabilidade, pelo menos dentro do meu canal, trazer o que é correto, o que é justo, o que é certo. Daqui para fora, saiu do canal os últimos dias antes do fim, você quer escutar o que você quiser, você quer falar o que você quiser, você quer defender o que você quiser, não é um problema meu. Não é uma responsabilidade minha, não é meu território. Mas aqui dentro eu tenho todo o direito de trazer às claras o que a Bíblia fala sobre todos os assuntos que a gente traz à tona. Amém? E assim eu vos deixo na santa, poderosa e gloriosa Shalom, paz infinita, eterna e plena do Senhor. Amém, amém e amém.